Brasil se prepara para fazer a sua primeira exportação de milho para a China. Atualmente, o mercado chinês é só um traço como destino dos embarques do milho brasileiro. Com a entrada da China na lista de clientes do Brasil, o milho pode se tornar a nova soja do Brasil e passar a ser um dos itens mais relevantes na pauta de exportação nacional. Para falar um pouco sobre esse potencial, eu converso hoje com Frederico Umberg, CEO da AgriBrasil, uma das maiores tradings de milho do país, que prepara para 2023 um IPO da ordem de R$ 1 bilhão. Converso também com Otaciano Neto, diretor de agronegócios da Suno, que fala um pouco sobre as perspectivas e os impactos positivos que essa exportação pode ter sobre as margens de lucro de empresas como SLC e Brasil Agro e também os efeitos negativos sobre os custos de companhias como JBS e BRF. Fred, a China deu as autorizações, os certificados todos para o Brasil começar a exportar milho lá para o mercado chinês. Esse ano ainda, em 2022, a gente já deve ver alguma coisa ou essas exportações devem começar efetivamente com mais fôlego a partir do ano que vem? Vamos lá, Alexandre. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui. Um prazer estar aqui com vocês. Em relação à China, é um assunto muito quente, né? Um assunto que pode ser um game changer na exportação de milho do Brasil, como foi na exportação de soja lá atrás, nos anos 2000. Então, é um protocolo que vem há tempo sendo discutido. A China tem dois grandes fornecedores, que é os Estados Unidos e a Ucrânia. A China tem uma grande produção de milho, que é mais que o dobro da produção do Brasil, mas essa produção já não é mais suficiente para atender a demanda da China. Então, ela deve se tornar cada vez mais, apesar dela não afirmar isso, um grande importador de milho mundial. Então, eu tenho certeza que a China vai ser, em 2, 3 anos, vai ser o maior importador de milho do Brasil. Hoje esse papel se divide entre Japão, Irã, Coreia. Então, esse protocolo vem sendo discutido, mas foi muito acelerado depois da guerra da Ucrânia, onde ela perdeu um grande fornecedor, que era a Ucrânia. Então, ela fez várias concessões, embora ainda existam riscos para o exportador, que está sendo discutido. Tem alguns embarques, vão sair ainda este ano, acredito que alguns embarques nós vamos ver como um teste de milho para a China, mas está acabando o ano, está acabando a janela, nós já estamos agora praticamente em dezembro, janeiro já começa a exportação de soja, então tem uma briga por logística nos portos, então não tem nem muita janela para sair embarques expressivos. Então a gente deve começar a ver a atuação de verdade da China a partir de julho do ano que vem, quando começam os embarques de safrinha 23. E aí, pensando do ponto de vista da relação do que o Brasil produz com o que exporta, historicamente isso está na casa de 30%, ou seja, o Brasil exporta 30% do que produz e o resto acaba sendo utilizado aqui no mercado interno. Com essa demanda, né, com o Brasil a China passando a ser um grande importador de milho e o Brasil se tornando um fornecedor relevante para o mercado chinês, como é no caso da soja já, você acredita que possa haver a participação das exportações com a entrada da China nesse jogo, o Brasil passe a exportar uma parcela maior da produção nacional? Sim, eu acredito que a gente deve crescer bastante a produção de milho. O mundo precisa de milho, não só a China, mas o mundo, acho que estimulado pela China, mas há uma necessidade de maior produção de milho no mundo. Os Estados Unidos, que é um grande produtor, ele é um grande consumidor, então ele esmaga uma produção inteira do Brasil só para a produção de etanol local, ou seja, ele tem um interesse muito maior para o mercado interno americano. Então, e a Ucrânia está fora do jogo por tempo indeterminado. Então, o Brasil passa a ter um papel crucial nesse supply and demand de milho a nível mundial. Então, sim, o Brasil vai ter que, esse aumento possível de produção, ele vai vir de algumas formas. Eu tenho falado há alguns anos que eu espero ainda estar trabalhando e ver o Brasil produzindo 200 milhões de toneladas de milho. Hoje estamos em 140 já. Está quase, está quase. Eu comecei a falar isso, estava em 100. Então, isso faz 3, 4 anos. Então, tem aumentado bastante a produção. Eu acho que tem
Alguns fatores que podem aumentar a produção, então o aumento da área da soja aumenta a área de segunda safra, o aumento da porcentagem de segunda safra, de cobertura de segunda safra com milho também é outro fator de aumento, e a produtividade é um fator crucial, né? Lembrando que o Brasil ainda produz apenas 6 toneladas por hectare, contra os Estados Unidos 12 toneladas por hectare. Bom, tem sem dúvida o efeito de ser safrinha, de ser uma segunda safra, mas caso o Brasil fosse para 8 toneladas, isso seriam 30, 40 milhões de toneladas a mais de produção. Em relação à demanda, nós imaginamos que vai ter um aumento de demanda para a produção de etanol da ordem de 10 a 15 milhões de toneladas, ou seja, dos atuais 10 milhões de toneladas e para 20, 25 milhões para a produção de etanol, e o resto iria para exportação. Então não me surpreenderia nada o Brasil estar exportando em breve, sair dos atuais 40 milhões para 60, 70 milhões de toneladas de exportação de milho. E desse adicional de exportação que você vê, quanto que a China poderia agregar nesses embarques? Ou seja, a gente deve exportar perto de 40 esse ano aqui de 22, e com a entrada da China, né, mais ativamente aí o ano que vem, você acredita que esse potencial chinês, esse apetite pelo milho brasileiro seria da ordem de quanto? Seria facilmente, hoje, o maior importador de milho do Brasil, consome cerca de 15% dessa exportação, ou seja, cerca de 6 milhões de toneladas. Então, diferentemente do mercado da soja, é um mercado bastante diversificado em termos de destino. A China seria um importador fácil de 10 milhões de toneladas para cima, se não chegar a 30 milhões de toneladas. Então, a safra chinesa esperada para o ano que vem é de 270 milhões de toneladas, mas qualquer problema climático pode implicar na perda de 30 milhões de toneladas. E os números chineses nem sempre são tão assertivos em relação à produção ou estoque. Então eu acredito que, novamente, a China facilmente vai se tornar número 1 importador de milho do Brasil muito em breve, talvez até mesmo no primeiro ano. E do ponto de vista de preço, o que você imagina que possa acontecer dentro desse novo cenário da China se tornando um importador efetivo de milho, já que a China produz também muito milho, né? Chicago chegou a $8 o bushel no final do ano passado, começo desse ano, voltou um pouco, está na casa de 6 e alguma coisa. Aqui no Brasil também, nos últimos anos aí, os preços ficaram 50, 60, 70, chegaram a 80 e voltaram também um pouquinho. Que tipo de impacto você vê em preços, tanto no mercado internacional quanto no mercado interno, com essa chegada da China mais forte nas importações? Eu acho que antes da chegada da China, essa necessidade internacional de importação de milho e a chegada da indústria de etanol no Brasil, ela trouxe o milho para um novo patamar. Então nós tínhamos patamar de milho no Mato Grosso entre 15 e 20 reais há 3, 4 anos, a saca. Hoje fala-se em 70, 75, entre 60 e 70 reais, é um novo patamar. O que eu acho que deve... E não volta mais. Eu acho que não volta mais. Pode baixar para 50, 55, mas não volta. Menos que isso, você acessa a exportação fortemente. Então é um novo patamar que a gente deve trabalhar. E isso acho que deve estimular preços, até porque a forma que a China, que o mercado internacional tem para estimular a importação é através de preço. Se os preços caem demais, a gente não vai ter produção, enfim. Então, não vai ter exportação. Então, eu vejo patamares sustentados de preços, não vejo os preços também numa loucura de voltar a R$100, níveis pós-Covid. Eu acho que quando a gente teve o problema do Covid, começou a se criar uma nova cultura, ou voltou uma cultura antiga de países, de ter aqueles estoques de reserva do governo. Então, eles se viram ameaçados por ruptura de cadeias de suprimento e falaram, eu preciso reestabelecer meu estoque de reserva. E foi isso que acho que estimulou os preços das commodities todos em
pós-Covid 2021 e que agora está se acomodando. Mas não vejo uma queda de preço, eu vejo um preço estável nesses níveis que deve dar uma boa rentabilidade ao produtor. Vocês estão atentos a esse potencial. Eu sei que você esteve na China um pouco tempo atrás. Existe essa... Vocês estão se preparando também do ponto de vista de empresa para aproveitar essa oportunidade que está se abrindo? Sem dúvida, né? Eu acho que é uma grande oportunidade. Nós temos hoje cerca de menos de 100 empresas habilitadas para exportar esse milho para a China. A AgBrasil é uma delas. Nós temos, nesse ano, a gente deve exportar algo como 2 milhões de toneladas de produto, sendo 1,5 milhão de toneladas de milho. Então, nós somos muito mais milheiros até do que sojeiros. Da soja, 70%, 80% foi para a China, né? São contatos e clientes que nós temos há muito tempo. E do milho foi 0 para a China. Então, a gente se entende milheiro, a gente tem um porto, nós investimos num porto em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Então, isso nos dá a capacidade de poder ter logística ao longo do ano. Então, não me surpreenderia da gente exportar milho de janeiro a dezembro, full time, porque falta essa logística no Brasil. Quer dizer, os portos, eles trocam do milho a partir de janeiro, entram na soja e vão voltar para o milho a partir de julho, agosto, depois do programa da soja concluída. Então, eu acho que a gente pode criando essa porta de saída, cria-se um escoamento e uma garantia de preço para o produtor. Então, algo que a gente está certamente olhando com muita cautela e muito interesse. E a AgBrasil, ela já está listada, né? Está lá na bolsa e tudo mais, só que ela ainda não está em negociação, ou seja, vocês ainda não puderam se beneficiar de uma captação. Como é que está essa perspectiva? Vocês acreditam que possa haver uma janela para essa captação 2022? Acho que é um pouco mais difícil, porque você disse o ano está acabando, mas para o ano que vem vocês acreditam que possa haver essas novas janelas de captação? Eu acredito que sim. Eu acho que caso a gente não tiver muito ruído na parte política, como está tendo um pouco, eu espero que sim. Eu acho que até um pouco antes das eleições nós fomos chamados por bancos novamente para rediscutir o assunto. Eu acho que deve-se retomar a agenda de IPOs, quer dizer, a gente ficou no finalzinho de janela, a nossa operação era para ter saído em agosto de 21, e desde então a gente esperou o próximo trimestre, o que não aconteceu em termos de IPO, não teve nenhum desde então. Mas a gente tem, acho que, cumprido o nosso plano da maneira que dá, então a gente conseguiu finalizar a compra do ativo portuário, nós estamos dobrando de tamanho, então a gente deve dobrar o faturamento do ano passado de 2 bi e 300 para algo como 4 bi esse ano, enfim, nós estamos fazendo a nossa parte. Eu acho que o mercado deve retomar no começo do ano, no primeiro semestre, com operações mais óbvias, operações maiores, eventualmente, mas há espaço e há interesse da nossa parte de acessar mercado eventualmente ano que vem ou outro ano, porque nós temos projetos ótimos parados esperando ter esse capital, inclusive um projeto de processamento de milho no Mato Grosso. Interessante. E você imagina que uma captação que vocês imaginam seria de que tamanho, de que ordem mais ou menos? Esses projetos de processamento de milho são bastante intensivos em capital. Então, o nosso projeto é um projeto de 900 milhões de reais de CAPEX, mais o fluxo de caixa. Capital de giro aí. O capital de giro de cerca de 300 milhões. Então, uma captação de algo como 1 bi seria talvez um tamanho adequado, imaginando que a gente tem investimentos de ampliação do porto, quer dizer, temos uma série, o porto é uma delícia e é um Lego, porque você tem uma série de possibilidades de crescimento, e nós estamos muito atentos e entendendo que tem uma grande oportunidade de se investir em logística no Brasil. Então, uma boa parte quer dizer, esse capital seria totalmente primário
para investimento em projetos para poder melhorar a nossa rentabilidade ou verticalizar um pouco a nossa estrutura. E para falar um pouco do impacto que essa exportação de milho pode ter sobre as empresas listadas aqui na Bolsa no Brasil, eu converso agora com o Taciano Neto, o diretor de agronegócios da Suno. Taciano, obrigado pela presença aqui com a gente. E a pergunta é essa, né? Basicamente, que tipo de impacto que esse aumento da exportação de milho para a China, nem aumento, né? O começo da exportação de milho para a China, pode ter sobre empresas como SLC, Brasil Agro e outras que atuam no setor produtivo aqui no Brasil? Legal, Lê, obrigado pela oportunidade. Eu acho que teremos impacto, sim. E para olhar isso, acho que a melhor forma, a melhor lente para poder enxergar é entender o papel da China no agronegócio brasileiro, né? Então, a China, além de importar 20% de tudo que o Brasil exporta em todos os produtos, no agro representa quase 40%. E quase todos os produtos que o Brasil exporta, que o Brasil lidera, que o Brasil tem enormes vantagens competitivas, lá, soja 70% vai para a China, carne suína 50%, 40% da celulose, 40% do boi que é exportado. E o milho é praticamente zero, que é exportado para a China. Então, se a gente replicar, né, olharmos o que a China representa, e ela tem crescido a importação, né? A China importava 7 milhões e 8 milhões de toneladas, passou de 20 milhões de toneladas, podendo encostar em 30 milhões de toneladas de milho por ano. E se a gente jogar essa lente, né, dos outros produtos agrícolas, certamente, pelo fluxo que o Brasil já tem com a China, pelas boas relações, a gente vai ter uma participação significativa da China. E tendo essa participação significativa na importação do milho, assim como nos outros produtos citados, vai impactar positivamente, né, os produtores rurais do Brasil, né? A gente tem, sobretudo as empresas listadas, a maior parte dessas empresas tem soja plantada na sua área, mas milho varia aí de 18%, 20%, 25% de toda a área plantada das empresas. Então, se os custos estão dados, se aumenta a competição pelo milho no mercado interno, tem tendência de subir preços e com os custos dados vai ter impacto positivo para as empresas, sobretudo no EBITDA, porque os custos já estão dados, né? Então aumenta a receita, a tendência de impactar positivamente o EBITDA de todas essas empresas. O milho, de modo geral, representa ainda uma parcela pequena da margem, né, do EBITDA dessas empresas todas, ou seja, existe uma expectativa de que, ocorrendo essas exportações, essa margem, a participação do milho na margem geral, cresça também. Exato. A participação na área plantada é mais relevante do que do EBITDA, né? Porque as margens do milho, comparado com outros dois principais produtos, né, produzidos nas fazendas, que nessas fazendas especificamente, nesses grupos empresariais, seja algodão, seja soja, com margem melhor. Então, algodão e soja têm maior participação no EBITDA, no resultado final das empresas, e milho menor. Então, como o milho já tem uma área relativamente grande, né, girando em torno de 1/5 do que essas empresas têm de área plantada, você tem os custos dados, estão tendo preço melhor de venda, tendo maior competição pelo milho interno a partir desse movimento de exportação para a China. A gente certamente vai ter, o milho vai ajudar melhorar o EBITDA das empresas. Isso, então, a gente trabalha com a hipótese de que haverá um aumento do preço do milho aqui no mercado interno, considerando que hoje o Brasil exporta mais ou menos 30% daquilo que produz. A China entrando e passando a ter essa relevância que já tem em outros produtos, essa parcela tende a aumentar também e, com isso, aumentar, é um competidor a mais pelo milho brasileiro. Exatamente. Então, o Brasil produz aí quase 10% do milho produzido em todo o mundo, e um terço, como você disse, 1/3 do Brasil exporta, 2/3 a agroindústria brasileira utiliza. E o milho é muito versátil, né? Além de ser na alimentação humana, ele tem muito competidor também. Ele é importante na produção de proteína animal. Então, a China e no Brasil, com essa competição da China, que, como eu disse,
traz quase nada, não leva quase nada do milho brasileiro, a gente vai a tendência de ter, mesmo com a inflação mais alta do mundo, de ter que reduz consumo, ter um pouco mais de preço alto no Brasil, impactando positivamente as empresas e negativamente as agroindústrias brasileiras. Era exatamente essa a pergunta. Eu ia falar se por um lado favorece quem produz, por outro ali quem utiliza isso como insumo vai ter uma competição a mais, e competir com a China não é lá muito fácil, né? O poder da China nas compras é sempre elevado. Sobretudo frango e suíno, né? Exato. O boi os confinamentos têm uma relevância menor no Brasil, nós temos 5 milhões de cabeças confinadas em média ano a ano, então pela taxa de desfrute é pouco relevante, mas o milho e suíno vai ter uma competição maior, pressionando ainda mais os custos das empresas, sejam as cooperativas, sejam as empresas exportadoras. Então, acho que é um cenário ainda mais desafiador, né? Se a gente olhar para trás, assim, nos últimos 2, 3 anos, o cenário para as empresas de exportadoras de frango e suíno já vem um cenário super desafiador, e o cenário com a entrada da China comprando milho no Brasil certamente jogará pressão e atenção dos gestores, diretores das empresas no controle de custos.